The Who. A banda é o personagem, vamos dizer assim, como uma entidade, em mais um episódio da série Meus 3+. Presta atenção e você vai descobrir quais são os meus 3 discos preferidos de todos. Meu amigo e minha amiga, eu vou interromper um pouco a nossa conversa aqui, porque eu tenho uma dica maravilhosa para você. É uma das melhores biografias de rock de todos os tempos. Keith Moon, a vida e a morte de uma lenda do rock. E bota a lenda nisso, cara, porque o Keith Moon é aquele que talvez seja um dos mais mitológicos bateristas de todos os tempos. Você sabe, evidentemente, que toda a carreira dele com o The Who foi um negócio espetacular e muito maluco. E esse livro traz literalmente tudo o que aconteceu com o Keith Moon, desde a infância dele até a morte absolutamente trágica que ele teve. É um livro minucioso que fala tudo a respeito da carreira dele com o The Who, dos bastidores, não apenas dos shows e das gravações do The Who, mas também daquela vida muito maluca do show business, porque ele é um cara muito festeiro, muito doido e tem relatos incríveis a respeito de toda a vida artística e pessoal do Keith Moon, cara. É uma coisa impressionante porque ele teve uma vida, como é que eu vou dizer, totalmente anárquica, depravada, e tudo está escrito em detalhes minuciosos ao longo desse livro, que é sensacional, um livro brilhante. E ainda, enquanto durarem os estoques, esse livro ele vai trazer um kit que tem um Paper Moon para você montar, tem um folder, cara, com todas as configurações da bateria do Keith Moon entre 1965 e 1978, tem um marcador de páginas do The Who. É um livro espetacular e você, evidentemente, que curte o nosso canal, segue o nosso canal, você tem privilégios. Basta que você clique no link abaixo, preencha o cupom de desconto com Regis Tadeu Indica, tudo junto, e na hora de finalizar a compra, você vai ter 20% de desconto na compra dessa que é uma das melhores biografias de rock de todos os tempos. Então já sabe, clica no link abaixo, preenche o QR Code, Regis Tadeu Indica, escrito tudo junto. Então quando você finalizar a compra, você vai então ter 20% de desconto, tá legal? Não perca essa oportunidade porque o livro é sensacional. Vamos continuar então com o nosso papo agora. Meu amigo e minha amiga, em mais um episódio da série Meus 3+, eu trago aqui os meus 3 discos preferidos do The Who. Essa entidade monumental e monstruosa no melhor sentido da palavra. Claro que antes você vai fazer sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja, a nossa novíssima loja, que tem uns produtos maravilhosos, como essa camiseta que é um grande clássico, né? E eu vou começar, isso aqui eu vou fazer por uma ordem de preferência, tá? Em terceiro lugar, vamos dizer assim, está o maravilhoso Quadrophenia. Essa edição aqui, inclusive, é maravilhosa, porque ela, além de ser muito luxuosa, olha só, olha que legal. Olha que legal aqui, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Né? Vem um livreto fantástico aqui, ó. Olha que genial isso aqui. Ó. Essa edição é espetacular, vem com as demos, é maravilhosa. Mas eu confesso a você, meu amigo e minha amiga, que eu me arrependi de ter passado o vinil duplo nacional que eu tinha. Eu passei para frente para pegar o CD na época. Eu confesso que eu me arrependo. Eu confesso que eu tento encontrar esse disco novamente e raramente ele está em bom estado. Mas eu vou encontrar. Eu vou comprar de novo. Lembrança, essa parte. Esse disco aqui é uma obra-prima. E ela surgiu, cara, quando o Pete Townshend resolveu investir os seus esforços criativos
para fazer uma nova ópera rock, porque ele já tinha feito isso com o Tommy. E ele resolveu abordar um universo que ele havia conhecido muito bem anos atrás, né? Que era aquela rivalidade entre os mods e os rockers. E o disco claramente era uma revisitação de um passado não tão distante na época e que marcou toda a trajetória inicial do Pete Townshend e da própria banda. Esse álbum duplo, cara, ele é esplendoroso e ele faz jus à ambição do conceito, né? Vou dar uma resumida. Ele conta a história de um cara, de um jovem chamado Jimmy. E esse Jimmy, ele tem 4 personalidades conflitantes dentro dele, né? Em termos de... tem 4 facetas diferentes. Daí que vem o lance do quadrofínia. E o Pete Townshend, ele conseguiu confundir muita gente com esse disco, incluindo os seus próprios companheiros de banda, cara, que eles claramente, na época, eles não entenderam o que estava por trás de tudo. O que era, basicamente? Era a exposição de 4 personalidades completamente diferentes e discrepantes. E isso era uma metáfora, vamos dizer assim, para o próprio The Who, que era uma banda formada por 4 personalidades completamente discrepantes e... entendeu o lance? E aqui, cara, é uma canção mais espetacular que a outra. Eu vou fazer um aposto que você não sabe com o The Who, não sei se em uma ou 2 partes, e eu vou contar um monte de histórias, talvez eu faça em 2 partes, cara, porque eu vou contar um monte de histórias a respeito das gravações desse disco aqui, que pouquíssima gente conhece. Mas isso fica para um outro vídeo. Então aqui, como eu disse, cara, é uma canção mais espetacular que a outra. Você tem The Real Me, The Punk and the Godfather, I'm One, Dirty Jobs, I Had Enough, Bellboy. Cara, é um negócio sensacional. E tem inclusive uma das canções mais lindas de todos os tempos, na minha opinião, que é Love Rain Over Me. Incrível, é incrível esse disco. E a maneira como o Pete Townshend conduziu tudo em termos de produção nesse álbum é de uma maneira tão brilhante, cara, que poucas vezes eu ouvi os sintetizadores sendo usados num disco com uma maestria da maneira incrível que é usado nesse disco aqui. Óbvio que eu não preciso nem falar do desempenho dos 4 como instrumentistas aqui, né? Vocês, simplesmente, todos, para variar, simplesmente arrasadores. Então, o meu terceiro disco preferido na discografia do The Who é o genial Quadrophenia. Em segundo lugar, Who's Next? Quando eu fizer o Aposto que Você Não Sabe, eu vou contar toda a história que pouca gente conhece a respeito de como esse disco, que é uma obra-prima também, ele foi o resultado de um projeto fracassado de uma outra ópera rock que o Pete Townshend pretendia escrever, chamada Lifehouse. E essa ópera rock ela não foi completada, cara, porque no meio do processo o Pete Townshend teve um surto, uma mistura de surto psicótico com um ataque de nervos, cara, no meio da coisa. Eu vou contar a história direitinho desse disco no Aposto que Você Não Sabe do The Who. Aguarde. E o envolvimento do Pete Townshend com os teclados nessa época também resultou numa forma brilhante de experimentação. Inclusive, ele está presente no álbum na forma de algumas texturas que são simplesmente maravilhosas. Para o pessoal que fica
metendo o pau em mim, dizendo que eu detesto baladas, aquela coisa toda, que é uma grande bobagem. Nesse disco aqui você tem duas baladas belíssimas, mas assim, bota belíssimas nisso, que é The Song Is Over e Behind Blue Eyes. São exemplos de baladas espetaculares, e elas oferecem um momento de respiro, vamos dizer assim, né? Um respiro calmo, né? No meio de uma tempestade sônica espetacular, que é representada pela Baba O'Reilly, Won't Get Full Again, cara, tem uma Bargain, My Wife, que é uma canção super divertida, que todas essas canções desse disco, de uma certa forma, eles formam um painel de emoções. E mais uma vez, né, cara, tanto o Keith Moon quanto o Roger Daltrey e o John Entwistle, além claro, do Pete Townshend, evidentemente, os caras fizeram uma performance nesse disco fora de brincadeira, cara. Merecia, essas performances mereciam ser estudadas assim, com seriedade, em universidades de música, cara. É um disco espetacular, cara. E essa edição também é muito legal, cara, que vem com várias demos e algumas músicas que sobraram daquele projeto Lifehouse, que é muito legal, muito bacana. Vou contar essa história num aposto que você não sabe. Então, esse aqui é o meu segundo disco preferido na discografia do The Who. Campeão você já sabe. Cara, eu gosto tanto que eu tenho as duas versões, cara. Eu tenho a versão em CD, que é espetacular, e eu tenho a versão original da época do Tommy. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só que legal. Olha isso. Não sei se eu vou conseguir captar. Incrível, né? Essa edição originalíssima da época. Edição inglesa. Pois é. Esse é o meu disco preferido do The Who. E é a verdadeira epítome, vamos dizer assim, da ópera rock. Com um conceito fechado, né? Aquela história do garoto que é surdo, mudo e cego, que vira campeão de fliperama, e que é, na verdade, uma metáfora perfeita para a rejeição de uma visão que o Pete Townshend tinha a respeito da psicodelia, do uso de substâncias que expandiam a mente, como o LSD, e também, cara, uma visão de como os rockstars da época, eles eram elevados a um patamar de adoração quase divinos, né? Então, tudo isso saiu da mente do Pete Townshend e ele construiu uma narrativa musical, cara, simplesmente extraordinária. E usando soluções, eu diria até que complexas em termos de melodia, em termos de melodias pop, né? Em termos de umas harmonias espetaculares e uns ritmos incríveis. Keith Moon arrasa nesse disco. Aliás, Keith Moon arrasa em qualquer disco que ele gravou com o The Who. E esse disco, cara, ele tem uma base, uma força muito poderosa em termos de instrumentação. Os temas, eles têm umas abordagens que são meio flexíveis, assim, são bem diversificadas. E foi o disco, cara, que levou o The Who a um patamar de sucesso internacional inacreditável. E é incrível, cara, como a gente ouve, aliás, os outros discos que eu citei aqui também. Aliás, a discografia inteira do The Who, cara, você ouve os discos não envelheceram absolutamente nada. Eu confesso que eu me emociono muito toda vez que eu ouço esse disco, cara. Quando eu ouço
aquela Overture com It's a Boy, I'm Free, Pinball Wizard, Sensation, Really Gonna Take It, né? Que tem aquela frase See Me, filme e todo o resto, Sally Simpson. Cara, eu não consigo deixar de me emocionar toda vez que eu ouço esse disco. Até mesmo quando eu ouço Acid Queen ou também a Amazing Journey Sparks, não tem como não se emocionar, cara. Assim como eu consigo me emocionar com os 10 minutos instrumentais quase 10 minutos praticamente, da Underture. E é curioso que dá para encontrar nesse disco, se você ouvir com muita atenção, ainda alguns elementos daquela pretensa psicodelia do passado, né? Só que agora essa psicodelia, esses elementos, elas estão, como é que eu vou dizer, diluídas dentro dessa verdadeira obra-prima musical. Todo mundo tocou absurdamente bem, cara, mas não tem como você não prestar atenção na interpretação do Roger Daltrey. Porque ele incorporou tanto o papel do garoto surdo e mudo, não só no cinema, mas aqui nesse disco, cara, que eu tenho certeza que na hora que foram fazer a versão cinematográfica, os caras falaram, cara, não tem outra pessoa para interpretar esse personagem a não ser o próprio Roger Daltrey. E o Keith Moon, para variar aqui, tá absolutamente demolidor. Então, meu amigo e minha amiga, esses são os meus 3 discos preferidos na discografia do The Who. Aqui nos comentários, coloca pra mim a sua opinião. Quais são os teus 3 discos preferidos do The Who e explica por quê, tá bom? E não esqueça de visitar nossa novíssima loja. Tem uns produtos maravilhosos, né? Como essa camiseta incrível aqui. E também não esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal, evidentemente, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um episódio da série Meus 3+, aqui com vocês, tá bom? Um abraço, saúde pra você, pra sua família e pros seus amigos. Até a próxima.